Só sei que nada sei. E tem gente por aí que parece que fechou o download da vida inteira. Andam com certeza absoluta sobre tudo. Eleições, dieta milagrosa, inteligência artificial e, pasmem, sobre como viver a vida. Como se existisse um manual secreto. A mesma pessoa que não sabe montar um cabo HDMI sem ver um tutorial de 3 minutos quer ensinar moral, economia e espiritualidade. É tragicômico. A certeza virou acessório de moda. Posta chama atenção, garante engajamento. Mas certeza não é conhecimento. É uma faixa de neon que pisca. Não pense, apenas aplauda. E tem muita gente aplaudindo. Quem tem conhecimento aceita dúvida. Quem tem certeza quer mesmo holofote. E olha, humildade não é fraqueza. Humildade é inteligência com estratégia. Sócrates, o velho careca de Atenas, não queria aplausos. Ele queria lucidez. E fazia a pergunta que desmontava a pose. Como você sabe? E pronto, a pessoa travava. Porque a maioria tem opinião delivery. Pronta para consumo, empacotada e não raciocínio. Sócrates puxava o fio até a pessoa perceber que o tapete estava vazio. Não era para humilhar, era para limpar a sujeira e construir algo que realmente durasse. Mas fingir que sabe economiza energia. É mais fácil parecer sábio do que admitir ignorância. E o ego adora atalhos. Fingir que sabe alimenta o ego. E o ego, quando bem alimentado, adormece o cérebro. Confortável? Sim. Porém, inconfortável é sinônimo de estagnação. Quem finge saber viver repetindo frases feitas, tipo automatismo emocional, isso sempre funciona, isso é verdade porque parece lógico, mas lógica sem base é truque publicitário. Quer ser respeitado? Comece dizendo, talvez eu nem saiba tanto assim. Essa frase sozinha já separa quem quer aprender de quem só quer parecer inteligente. A arte de perguntar é o que diferencia os curiosos dos convencidos. A maiêutica, o método de Sócrates, não é misticismo, é técnica. Perguntar, responder, desconstruir e reconstruir. Fazer isso 3 vezes já te coloca à frente de 90% da internet. E não é para vencer debate, é para entender. Pergunta não humilha, pergunta clareia. Ela obriga a alma a suar, e pensar com suor é melhor do que fingir sabedoria com ar-condicionado. E aí vem o conhecer-te a ti mesmo, que virou frase de camiseta e legenda de selfie, mas é coisa séria. Não é convite para terapia gourmet, nem espiritualidade de aplicativo. É inspeção técnica. É abrir o capô da alma e perguntar: quais escolhas são minhas? Quais vieram de hábito, pressão ou algoritmo? Quantas vezes aceitei uma ideia só porque era mais fácil? Viver sem exame é viver em rascunho. E hoje lucidez é artigo de luxo, mas é o único ativo que te diferencia de um figurante da própria vida. A rotina, essa entidade invisível, nos transforma em replay. Levantar, scroll, trabalhar, jantar, dormir, repetir. E ainda chamam isso de vida equilibrada. Só que equilíbrio não é ausência de caos. Equilíbrio é consciência dentro do caos. Liberdade não é ignorar a própria existência. É escolher conscientemente, mesmo que doa. E sim, escolha consciente dói. Mas é menos doloroso que viver uma mentira em prestações mensais. E nesse mundo de barulhos e externos, o meio termo virou covardia. Mas a virtude mora no meio, não no grito, nem na omissão. No ponto em que o senso se encontra com o bom senso. O meio exige coragem. Coragem para admitir o erro, para revisar a opinião, para perder likes e seguidores temporariamente. Coragem para pensar quando todo mundo só reage. Porque o corajoso não é o que berra mais alto, é o que tem paciência de entender. Examinar a vida não é um luxo intelectual, é prática, é perguntar: isso está me levando aonde? Isso me faz bem de verdade? Isso é meu ou me deram? Pequenas perguntas, grandes impactos. Quando você começa a praticar isso, decisões viram escolhas autênticas. Escolhas autênticas, mesmo quando falham, doem menos, porque são suas. Sócrates preferiu a morte do que a incoerência. Preferiu o veneno à covardia de trair o que acreditava. Não espere esse nível de coragem da maioria. As pessoas preferem conforto imediato à coerência silenciosa. Mas coerência é dignidade.
Não precisa morrer, literalmente, basta parar de trair seus próprios ideais por status, emprego ou curtida. A incoerência cobra caro, destrói o respeito que você tem por si mesmo. E fica a pergunta, você morreria pelo que acredita? A maioria não, a maioria sobrevive vendendo convicção em parcelas silenciosas. Convicção de fachada é produto descartável, vende rápido, mas evapora no primeiro desconforto real. Se for acreditar em algo que seja palpável, que seja vívido, porque fé de vitrine é fácil, difícil é viver o que se prega quando ninguém está vendo. Não precisa virar monge, nem filósofo de toga. Basta começar pequeno. Antes de postar, pergunte, de onde veio essa ideia? Antes de seguir um guru, pergunte, qual a evidência? Antes de acertar uma rotina, pergunte, isso é meu mesmo? 3 perguntas. Um pouco de disciplina e uma dose de honestidade já colocam você à frente da maioria. Só sei que nada sei. E talvez essa frase seja mais libertadora que existe. Porque quando você aceita que não sabe tudo, você se abre para aprender qualquer coisa. E é nesse espaço, o espaço da dúvida, que a sabedoria começa a nascer. Mas sabe o que é mais curioso nisso tudo? Mesmo sabendo que nada sabe, o ser humano continua desesperado por controle. Quer prever o futuro, entender o amor, dominar o tempo. Quer fórmulas para tudo, como ser feliz, como ser produtivo, como ser alguém. Parece que a vida virou um tutorial infinito, mas ninguém lê o manual do próprio coração. E quando o caos aparece, o desespero vem. Porque não há resposta pronta no Google para lidar com o vazio. E o vazio, meu amigo, é o professor que mais ensina. O silêncio entre um pensamento e outro é o que revela o quanto a gente se perdeu. Vivemos tão ocupados tentando parecer certos que esquecemos o prazer de simplesmente observar. O mundo não precisa que você tenha opinião sobre tudo. Precisa que você aprenda a pensar. E mais ainda, a escutar. Mas escutar dá trabalho. Escutar obriga a largar o ego, baixar a guarda, admitir que o outro pode ter um ponto. E num tempo onde todo mundo quer ter razão, ser humilde virou ato de rebeldia. A verdade é que ninguém é sábio o tempo todo. Tem dias que você vai ser o filósofo, em outros o tolo. E tá tudo bem, porque sabedoria não é uma coroa, é um processo. A sabedoria nasce do atrito, do erro, do constrangimento de se perceber ignorante. É quando a vida te dá um tapa e você, em vez de se vitimizar, pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Porém, poucos têm coragem de fazer essa pergunta. Prefere culpar o destino, o governo, o signo, o algoritmo, qualquer coisa que alivie o espelho. Porque olhar para si exige força. A força de verdade é encarar a própria contradição sem se odiar por isso. E tem gente que confunde autocrítica com autossabotagem, mas são diferentes. Autocrítica liberta porque te mostra o caminho. A autossabotagem aprisiona, porque te faz acreditar que você não é capaz. E sabe o que é mais triste? Vivemos cercados por informações mais carentes de reflexão. É como estar no meio do oceano e morrer de sede. A sabedoria está em todos os lugares, mas a pressa não deixa a gente beber dela. As pessoas querem vídeos de 1 minuto para entender a existência. Querem frases prontas para resolver dores profundas, mas a alma não se cura com atalhos. E quem vive de atalhos nunca conhece o caminho. A filosofia não é um texto velho e empoeirado, é um espelho. E quando você realmente entende isso, o mundo muda de cor. Você começa a perceber que o valor das coisas não está no brilho, mas no significado. Que o silêncio às vezes fala mais que 1000 discursos. E que viver de forma consciente é ato político, espiritual e existencial ao mesmo tempo. Mas o ego, a porra do ego, não gosta de silêncio. Ele precisa de barulho, de movimento, de aplausos. E se não recebe, se inventa. A mente humana é especialista em fabricar ruídos para não encarar o próprio vazio. É por isso que a gente rola a tela sem parar, muda de conversa, muda de opinião, muda de aparência. Tudo para não encarar o que realmente importa. E o que realmente importa é o que você sente quando o mundo cala. Porque é ali, nesse intervalo, que a verdade aparece. Não a verdade absoluta, porque ela não existe, mas a sua verdade, aquela que te move, que te dói, que te cura. Sócrates sabia disso. Ele não buscava respostas, buscava clareza. E clareza é luz.
mas a luz às vezes dói nos olhos de quem viveu a vida toda no escuro. É por isso que muitos fogem da reflexão. Pensar é perigoso. Pensar faz você perceber que o trabalho que odeia é a escolha, que o relacionamento que mantém é medo, que a vida que vive é consciência e não destino. E aceitar isso é o primeiro passo para mudar. Mas mudar assusta, porque mudar exige perder. E o ser humano prefere uma mentira confortável a uma verdade que dói. Mas, ironicamente, é na dor que a alma cresce. A dor é a forma da existência nos acordar. Ela grita: ei, tem algo de errado aqui. Olha para dentro. E se você tiver coragem de ouvir, vai descobrir que o conhecimento não está fora, está em você. Sempre esteve, mas o barulho do mundo te distrai tanto que você esqueceu de escutar a própria consciência. O só sei que nada sei não é um atestado de ignorância. É o conhecimento da infinitude. É o início da sabedoria, não o fim. É admitir que o universo é grande demais para caber em certezas pequenas. E quando você entende isso, aquele todo seu orgulho morre, o medo diminui e o aprendizado começa. A partir daí, viver deixa de ser uma corrida e vira uma observação. Você para de tentar controlar tudo e começa a sentir. E sentir é perigoso, porque sentir é estar vivo. A frieza protege, mas isola. A lucidez machuca, mas liberta. Então escolha. Quer conforto ou clareza? Porque as duas raramente andam juntas. E talvez esse seja o verdadeiro sentido da frase de Sócrates. Não é sobre se declarar burro, é sobre se declarar disponível. Disponível para aprender, para errar, para recomeçar. E se tem algo que a humanidade precisa hoje, é dessa disponibilidade. Menos certezas, mais curiosidade. Menos grito, mais escuta. Menos fórmulas, mais perguntas. Então, da próxima vez que alguém te disser você não sabe de nada, sorria. Porque talvez esse seja o maior elogio que você poderia receber. Significa que ainda há espaço para crescer. E é nesse espaço que a vida acontece. No fim das contas, não é sobre vencer debates, colecionar verdades ou parecer sábio. É sobre permanecer aprendendo, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Porque enquanto houver dúvida, há caminho. E enquanto houver caminho, há vida. E talvez, só talvez, isso já seja sabedoria suficiente.